Boa noite, nós estamos agora no Filosofia com Dendê, hoje com Neila Menezes e o nosso professor José Augusto Torres, fazendo esse bate-papo agradável aqui, falando de muita coisa que destaca, uma coisa que é importante principalmente para esse novo Brasil que está aí, né? Com políticas que vêm desde a época da Constituição, que em 1988 a gente falava desse artigo 5º da dignidade da pessoa humana, mas como aplicá-la, esse, esse artigo, no mundo real, com a atenção a combater a pobreza e identificar, eu nem gosto de falar essa palavra combater a pobreza, eu acho que a gente tem que se corrigir, né? Diminuir essas desigualdades a qual está aí. Então a gente vai falar hoje de cadastro único. Muitas pessoas não entendem, mas se eu falar que Bolsa Família, todo mundo vai entender o que é, né? E para se ter o Bolsa Família, para se ter esses benefícios, essa transferência de renda, você tem que saber onde é que vem essas informações e quem é que alimenta a base para você ter esse direito, que é o cadastro único, que a gente vai conversar hoje com Neila Menezes. A gente vai falar hoje, professor José Augusto, de combate a desigualdades sociais e políticas sociais. É uma coisa interessante, né? Principalmente que Voltaire dizia que a política é a arte dos homens sem princípio, comandar exemplo sem memória. O povo tem história, mas não tem memória. Né? E esse combate à pobreza é muito interessante. Inclusive tem uma metáfora na qual Marx chegou no céu e encontrou com Jesus. Aí disse: Jesus, você foi o primeiro comunista. Aí ele disse: é verdade, então nós somos iguais. Ele disse: não, eu fiz a multiplicação dos pães e não fiz a multiplicação dos pobres. Esta é a visão do marxismo. Então, quando falamos de política, nós precisamos aí ver até que ponto isso é real ou é fictício, né? Onde aí o interesse até do contexto do marxismo, seja ele no comunismo que nunca existiu, que é um processo utópico, né? Aí vamos a tomar mal, mas é um processo no qual talvez exista no nome na cabeça de alguns. Aí vamos aqui discutir, porque algumas pessoas acham que essa visão social aumentou os pobres, enquanto Jesus aumentou os pães. O professor José Augusto fala, aumentou os pobres, mas o meu olhar esses pobres não estavam invisíveis, sem dados, né? Que a gente tem um país que tem menos de 500 anos. A gente tem aí um processo de colonização a qual esse país passou, que nós éramos só explorados esse país. Então, poucas políticas era ser aplicada realmente aqui, né? Então, como não tinha visibilidade para essa população, né? E no momento em que a gente começa a tabular, a identificar e quantificar isso, né? Alguns entendem que a pobreza aumentou. Não, ela sempre existiu, só que ela nunca foi colocada no papel, identificada e também tratada para enfrentar ela, né? A gente só em dados hoje, professor Zé Augusto, 46,52% da população brasileira é pobre. Então a gente está falando de uma realidade que não foi que surgiu, ela já existia aí nesse país, né? E a gente tem hoje políticas sociais que começou-se a se discutir a partir da Constituição de 1988, através também da própria formação de hoje da profissional, que é assistente social, essas políticas que foram discutidas até na formação da assistência social, que se discutia muito essas questões da desigualdade, como enfrentar esses problemas, como buscar soluções para isso, que era condicionada ao artigo 5º da Constituição, que a gente falava muito, dignidade para todos, educação para todos. Mas como chegar à dignidade para todos? Como chegar à educação para todos, à saúde para todos? Então aí é que a gente vai hoje falar sobre cadastro único, que é o cadastro onde você que tem um benefício social, que está aí precisando desse benefício, é através desse cadastro único, que essa entrevista que é realizada nessa base de dados, que você tem direito a esses benefícios sociais, né? E a gente está aqui hoje
com Neila Menezes, assistente social, que vai aqui abordar um pouquinho com a gente a importância do cadastro único, a importância do como o Bolsa Família surge através do cadastro único, né? Então, vamos abordar um pouquinho esse grande assunto aqui e falar realmente, professor, que a pobreza sempre existiu, né? A gente tem que enfrentá-las e tentar, de uma forma legal, discutida, e respeitando a nossa letra da lei, da Constituição, que todos tenham direitos iguais. Simplesmente, eu acho que é isso que o Cadastro Único está querendo se aproximar e quer resolver nesse país. É isso aí. Neila. Bem, boa noite a todos. Boa noite, Albre. Mais uma vez agradecer pelo convite, né, por estar aqui falando dessa ferramenta que é tão importante e como você bem falou, né, descreveu, é uma ferramenta de inclusão social, né? É uma ferramenta criada em 2001 através do governo federal, que ela veio com esse propósito de identificar e caracterizar as famílias em situação de pobreza no país. Por ser uma ferramenta interfederativa, ou seja, você envolve o governo federal, você envolve a instância estadual e o governo municipal, e um operador, que é a Caixa Econômica Federal, são esse conjunto de atores que faz com que o cadastro único ele exista, né? Seja uma ferramenta qualificada, considerando que as informações que estão contidas nele dizem respeito desde a identificação do pai, da mãe, até informações da sua condição de habitação, né, das suas condições de saneamento básico, daquela rua em que você reside. Envolve também questões de saúde, porque atualmente o governo federal também já está utilizando para a base do cadastro único as informações daquela família que acessa o posto de saúde, a unidade básica de saúde. Então, ela também nos informa a qual unidade que ela é referenciada e de que forma esse conjunto de informações podem estar sendo utilizadas no planejamento das políticas públicas no município, estado e governo federal. Uma coisa importante que a gente tem que colocar, aí a Neila vai falar sobre os ADSs, mas você já deve ter encontrado um desses agentes, né, esse servidor que está aí na rua com um cadernozinho do Cadastro Único, que acho que Neila daqui a pouco vai mostrar a capa do caderno, você já deve ter visto. E esse ADS, esse agente, ele vai na sua casa, ele vai no bairro, ele vai na comunidade, colher informações para você ter acesso ao Cadastro Único, ao número de inscrição social, que você vai ser incluído com esse número de inscrição social, você vai ter acesso aos benefícios. Bom, o agente, o que eu chamo, ele vai fazer uma entrevista, né? Eu digo até que são entrevistas da dignidade, porque é aquela pessoa, aquele cidadão que está invisível, a partir dessa visita do Cadastro Único, ele acaba tendo a visibilidade e o olhar do poder público federal, poder estadual e municipal no que está ali, na realidade, em loco, né? Porque as perguntas, quando o agente vai a uma comunidade, a uma casa, ele pergunta, ele vai fazer a pergunta de quantos filhos aquela família tem, vai perguntar se naquele local tem saneamento básico, se a casa é rebocada, se tem quartos, se tem banheiro. Então, ele faz um diagnóstico geral daquela família, né? Assim. Exatamente. O cadastro único ele é a ferramenta que permite essa fotografia, né, da família, seja na base municipal, né, ou também frente à realidade nacional. Então, quando o entrevistador, ou a figura do ADS, ele entra no domicílio, ele vai lá exatamente para investigar a situação. Investigar não é bem o termo. Conhecer a realidade daquela família, né? Ele quer saber em que condições aquela família ela vive,
seja da composição, seja da renda, seja quais são as necessidades que aquela família, as situações de vulnerabilidade que ele identifica, porque a gente considera que é no domicílio que você consegue ter a dimensão da realidade. Claro que no posto fixo, a gente também segue o mesmo procedimento, né? A gente segue todo o roteiro da entrevista que é feito também em loco. Porém, lá você consegue identificar outros problemas que muitas vezes a família, na entrevista, pelo fato dela estar sendo direcionada ao responsável familiar, quando a gente chega no domicílio, a gente encontra outros viés, né, que perpassam aquela família. Então, seja uma situação de saúde, seja uma situação também de conflitos familiares, de questões também que são relacionadas à subjetividade daquela família, e que é através do entrevistador, a figura do ADS, que ele faz o meio de campo com o poder público, com a gerência do Cadastro Único, que é a responsável hoje por operacionalizar, né, o Cadastro Único, e a partir daí se ter uma dimensão de quais são as secretarias, quais são as políticas que você tem que fazer uma interface para solucionar ou pelo menos atender aquela demanda da família apresentada. Professor Zé Augusto, me deu uma... O que É você uma coisa tem que... interessante. Agora, isso são feitos por assistentes sociais, como essa estrutura toda. Então, atualmente você tem os entrevistadores, né, a linha de frente, que a gente chama assim, que é o operador, né, aquele que vai lá com o caderno, com todos os formulários. É importante dizer isso, que o Cadastro Único ele tem procedimentos e instrumentos. Ele é constituído também por procedimentos e instrumentos. Então, ele leva todo o conjunto de formulários que são solicitados, e lá ele vai verificar. Se for uma família em situação de rua, a gente tem um instrumento específico. Se ele for enquadrado, por exemplo, em grupo de populações tradicionais específicos, existe também um formulário específico para a gente caracterizar esses públicos. Porém, mas é essa figura do ADS que, com todo esse conjunto de informações, ele faz a coleta e identificando que tem situações complexas e que precisam de uma intervenção de um profissional de nível superior, ele traz a demanda para a gente. Então, nessa equipe também é composta por assistentes sociais, que é quem faz essa análise de leitura e pode estar dando os encaminhamentos necessários. A gente identifica, a gente falou de povos tradicionais, então o ADS, aí eu até pediria a Neila para explicar o que é ADS, mas quando ele identifica populações tradicionais, a gente está falando de comunidades indígenas, quilombos e outras situações. Esse ADS vai lá, identifica essa situação, essa comunidade, ou esse quilombo, ou essa tribo ou comunidade indígena que está ali, e coloca também na informação do Cadastro Único, aí que vai o governo entender que aquela ali é uma comunidade tradicional e que vai ter que ter umas políticas específicas para aquelas situações. E eu entendo que é mais ou menos nessa proximidade. Mas o que significa ADS? ADS para o ouvinte entender. Sim, o ADS é o Agente de Desenvolvimento Social, essa nomenclatura que mais se aproxima, né, dessa proposta, que é, além do Cadastro Único, você também ter uma figura que possa identificar identificar e acompanhar questões relacionadas por exemplo, a não cumprimento de condicionalidades do programa Bolsa Família, ao não cumprimento também de condicionalidades da educação. Porque, assim, hoje, eu digo, pelo menos há uns 10 anos para cá, a visão da condicionalidade que está associada ao programa Bolsa Família, ela não tem essa visão punitiva, ou seja, de punir a família quando ela não, por exemplo, quando a criança ou o adolescente não comparece à escola, né? Quando está infrequente ou quando está em evasão escolar. Pelo contrário, é você
tentar identificar qual é a vulnerabilidade que está associada àquela família. Aquela criança não está indo para a escola. Exatamente. A gente acaba até encontrando a falta de transporte escolar e o prefeito acaba até identificando que aquela criança não está indo na escola porque não tem transporte e aí acaba, né, até identificando os problemas através de uma importante entrevista dessa do ADS. Exato. Então, é uma pessoa da comunidade, perdão, o ADS, ele é alguém da comunidade, né? Ele tem uma referência com a comunidade, é importante dizer, tanto que são distribuídos por essa identificação deles, é morador da comunidade, mas que tem esse papel do poder público, que é estar identificando essas vulnerabilidades e trazendo para o núcleo central para pensar essas estratégias e essas ações que possam focar, atender àquela situação da família. Zé, aqui vai estender para você. A gente teve 2 anos praticamente de pandemia. Foram 2 anos onde tudo parou, né? Tudo se parou, né? E, especificamente, a gente tem um grande número ainda de pessoas desempregadas e que não tem formalização do trabalho. Imagine essa pessoa que não tem um emprego formal, né? E é vulnerável, ficou 2 anos, né? Sem poder sair para preservar sua saúde, porque era um momento único. E a gente vê a importância do cadastro único nesse momento a qual muitas famílias, que até um ponto importante, não estavam no cadastro, né? Estavam invisibilizadas, não existiam nos dados estatísticos do Brasil, né? E eles aparecem no momento que aparece que 2 anos o Brasil, o mundo parado, eles precisaram realmente, nesse momento, do cadastro único. Só um pouco, Neila, me fala como foi essa situação, o cadastro único e esse período de pandemia, né? Como foi a importância. Então, nessa etapa da pandemia, é importante primeiro dizer que o cadastro único, no primeiro período ainda, acho que até o segundo mês, né, em que foi decretado, né, pelo prefeito a situação de emergência do município, nós ainda estávamos trabalhando, atuando, atendendo essas famílias. Entretanto, devido a uma decisão do governo federal, em que suspendeu todos os processos relacionados tanto ao programa Bolsa Família quanto ao cadastramento também, por uma medida sanitária, né, de que evitasse até mesmo a exposição dos trabalhadores frente à questão da pandemia. Então, foi a partir dessa situação que foi criada a alternativa de um cadastro fora do cadastro único, né, tendo em vista que as unidades estavam fechadas, estavam com acesso restrito. E, na ocasião, foi assim, realmente uma situação muito difícil, muito delicada, porque o governo já estava falando do auxílio emergencial como uma medida, né, para dar uma resposta imediata à situação das famílias que estavam realmente sem o direito de ir e vir por conta da pandemia. E, na ocasião, foram identificados pelo governo federal mais de 50 milhões de pessoas que estavam invisíveis no cadastro único. Ou seja, mesmo já tendo uma base robusta, hoje nós temos mais de 1 milhão de pessoas na base de Salvador, mas do ponto de vista nacional, isso é muito mais além. Ainda assim, nós identificamos muitas famílias através desse cadastro, que foi a solução encontrada pela Caixa Econômica Federal. Identificamos muitas famílias que estavam fora da base do cadastro único. E foi a partir daí que o cadastro único tornou-se ainda mais visível do ponto de vista de ferramenta de inclusão para programas sociais e benefícios sociais do governo. Está vendo a importância, professor? Bem mais amplo do que eu pensava. A operacionalização das políticas sociais, elas ficaram mais, não sei, com informações eficientes com essa base de dados do cadastro único. Acredito que bem
Foi de suma importância a aplicabilidade do cadastro único. A gente entende também que o cadastro único ele também ele tem uma informações, ele é bem unificado. Você identifica se aquele cidadão trabalha de carteira assinada. A gente identifica também se aquele cidadão precisa de um tratamento de saúde, porque as perguntas estão muito claras, né? E identifica também o grau de instrução daquele cidadão, né? Junto o cadastro único, ele faz essa ponte junto com os outros equipamentos, que é o CRAS, que é o Centro de Referência à Assistência Social, e o CREAS, que é o Centro de Referência à Assistência Especial, nos casos especiais. E os outros casos também, que é o POP Rua, né? Essa interligação, esse processo de cruzamento de dados, quando você vai lá fazer a entrevista, ele hoje funciona perfeita na troca de informações, é identificado naquele momento que aquele cidadão trabalha, se aquele cidadão tem renda, se aquele cidadão ou tem uma renda per capita que precisa da vulnerabilidade ou tem uma renda per capita que não necessita, né? Mas não necessitar só da transferência de renda não é o ponto mais importante do cadastro único, né, Neila? Correto. O cadastro único, é importante dizer que ele é uma ferramenta que ele deve dialogar com as proteção, seja básica, especial, dentro do Sistema Único da Assistência Social, considerando que ele reúne todo esse conjunto de informações. Então, a família que é atendida no CRAS é a mesma família que é atendida no cadastro único. Então, o que a gente precisa é conversar os atores envolvidos, seja CRAS, CREA, Centro Pop. Hoje, até em restaurante popular, nós temos um preposto do cadastro único para fazer essa identificação das famílias, para que, em conjunto, se possa fazer o acompanhamento dessas famílias, que isso é o ponto-chave. No momento em que a família sai da entrevista do cadastro único, ela saiba que ela está sendo identificada por todos os equipamentos que compõem o Sistema Único da Assistência. E, a partir daí, a gente possa fazer um trabalho em conjunto. Por exemplo, no caso do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil, PET, ele é o bloco 10, é a última informação que a gente identifica no cadastro único. Uma vez que, no momento da entrevista, eu identifico que existe situação de trabalho infantil, automaticamente o meu dever enquanto cadastro único é informar, é notificar essa situação para a Proteção Social Especial, né, em conjunto com o CREA, Centro Pop, para que daí possa se pensar em ações e intervenções para que aquela família possa superar a situação do trabalho infantil e ser, claro, acompanhada, referenciada a esses equipamentos. É fundamental esse trabalho intersetorial. O cadastro único também tem esse elemento importante dentro do Sistema Único de Assistência Social, que é garantir a intersetorialidade entre as políticas. Então, a importância do cadastro único nesse sentido. Ele também canaliza para aquela situação de vulnerabilidade na indicação em cursos preparatórios de capacitação desse cidadão para ele entrar no mercado de trabalho, né? Porque muitas vezes, erroneamente, as pessoas falam para o cadastro único ou Bolsa Família, ele está deixando a pessoa, impedindo a pessoa de trabalhar ou as pessoas entendem, o Bolsa Família, as pessoas não querem mais trabalhar por causa do programa Bolsa Família, por causa do entrevistador, que a partir de agora vai ter essa transferência de renda. Como é que a gente consegue desconstruir isso, Neila? Como é essas coisas? Bom, primeiro é muito importante dizer que o cadastro único ele chegou num grau já de sofisticação, né, de evolução. São 21 anos de ferramenta, né, e de lá para cá vem atualizando tanto do ponto de vista de sistema quanto também de processo, de formulários, né, e de perspectiva também de atuação frente ao cadastro único. Nós temos hoje 14 bases federais que cruzam as informações com o cadastro único, ou seja, a família presta aquela informação e automaticamente são feitos esses cruzamentos nas 14 bases oficiais do governo.
O que é muito importante a gente sempre nesses espaços estar dizendo para as famílias? Estar trabalhando não impede ela de acessar os programas sociais, principalmente porque, além do cadastro único, você tem os programas usuários, ou seja, são esses programas que utilizam a base do cadastro para selecionar o seu público beneficiário. Então, exemplificando aqui, a tarifa social de energia, ela tem uma coordenação específica, ela tem os seus critérios específicos, ela tem a sua renda também diferente, por exemplo, do Bolsa Família. Então, o que é muito importante a família estar ciente de que se ela tem um perfil de renda de 0 até 3 salários mínimos, ela é nosso público de atendimento. Por quê? Porque ela pode não estar sendo contemplada com Bolsa Família, mas pode ser contemplada com tarifa social de energia. Porque cada programa usuário, ou seja, cada programa que utiliza a base do cadastro único, ele vai definir os seus critérios com base naquele limite de renda. Então, assim, estar trabalhando não impede ela de ter o Bolsa Família, desde que ela atenda aqueles critérios de renda, né, que é definido pelo governo federal, e principalmente que ela possa estar sendo acompanhada tanto na saúde quanto na educação, que são políticas estruturantes também e que estão previstas também na Constituição. Então, são elementos importantes que a família, hoje, mais do que nunca, para acessar os programas sociais do governo federal, estadual, municipal, ou para acessar os benefícios, a porta de entrada é o cadastro único. Parabéns aí ao cadastro único e o governo que tem, a prefeitura que tem feito a administração dessa municipal, dessas informações, falando de Salvador, né? Como é que está Salvador a nível nacional na sua cobertura, né? Hoje nós temos uma situação, um fenômeno chamado unipessoal, que figuras família unipessoal, porque quando a gente fala de famílias, a gente fala de composição familiar. Eu, minha esposa, meus filhos, né? Isso é uma composição Processo familiar. todo sistêmico, né? Família hoje teve um boom em Salvador e em muitos locais no Brasil de famílias unipessoal, família de uma pessoa só. Então eles são famílias que existem, né? Adentram, faz o cadastro único e tem direito aos benefícios também. Só que houve uma explosão de famílias unipessoal, que digo que é fenômeno porque é impossível nascer tantas famílias unipessoais de vez. Porque antes a gente tinha famílias realmente, marido, mulher, filhos, todos ali na composição e fazia parte do cadastro único. Hoje nós temos essa explosão de famílias unipessoal. Como administrar isso? Como foi que Agora isso é uma aconteceu? coisa interessante, porque isso eu estou no processo, que eu falei inclusive no último programa, recorda-se? Que existe um status quo diferenciado nas famílias. Hoje tem sua nova postura na família. Principalmente as famílias não querem ter uma quantidade a maior de filhos, né? E existe também as famílias com novas abordagens, homoafetivas, por exemplo, né? Que na verdade elas são famílias e têm todas uma postura dentro da sociedade diferenciada. Porque antigamente o que é que nós tínhamos como família? Nós tínhamos como família uma pessoa que era um homem, uma mulher, né? E uma quantidade de filhos. Hoje você tem determinadas concepções, determinadas pessoas que preferem viver só, né? E constituem uma família. Às vezes a mulher, ela por sua vez, ela a depender da posição intelectiva e social dela, né? E aí não envolve parte financeira, porque formação escolástica e intelectual tem todos os meios sociais, seja alto, baixo ou médio, né? Muita gente aborda a família com outro olhar, né? Tem outra visão, outra percepção. Além de, como eu falei anteriormente, tem muitas famílias que têm uma abordagem homoafetiva, que nós temos que respeitar, né? E às vezes não tem filhos, não tem um parceiro fixo, ele mora só
e a pessoa mora em outro local, encontrar-se-á, isso é muito subjetivo, né? Tem-se hoje uma visão diferenciada do que se denomina família. Sim, para nós do Cadastro Único é importante dizer que para o nosso entendimento, o conceito de família são todas aquelas pessoas que moram na casa. Não necessariamente vinculada a parentesco e nem da opção, né? Nem orientação Orientação sexual. afetiva sexual homo, hétero, bi. Exato, não é definido. Tanto sim que no Cadastro Único nós temos lá um campo que é para o nome social, em que ele identifica, né, caso... obviamente que para registro oficial a gente precisa da informação que está no documento, mas ela ou ele pode sim se declarar nome social, que também vai estar contemplado no Cadastro Único. Além disso, voltando para a questão da pandemia, ainda no cenário da pandemia, devido a o pagamento do auxílio emergencial, que era individual, muito se associou no retorno das atividades, né, na retomada ampliada do atendimento. Houve ainda assim essa confusão de que, através do Cadastro Único, se perpetuaria o pagamento do auxílio emergencial individual. Então, criou nessas famílias essa expectativa de retornar ao Cadastro Único com a informação dela como se estivesse individual e não pensando no contexto da família. Então, a partir daí, o governo federal buscou, né, dados oficiais, institutos de pesquisa, de análise, e foi a partir desse cruzamento que o próprio governo federal denominou de fenômeno do unipessoal, porque não eram informações que estavam cruzando com as bases oficiais, com os indicadores oficiais das famílias que compõem as famílias pobres no nosso país, que ainda em sua maioria são famílias numerosas, né? São famílias com muitos, tem o filho, o pai, a mãe, mas tem aquele enteado, tem aquela tia que sai do município para vir se tratar aqui em saúde e acaba morando na casa também. Então, todas essas pessoas, para nós do Cadastro Único, é considerada família, tendo parentesco ou não. Está morando embaixo, no mesmo teto, é família para o Cadastro Único. Então, é um conceito que a gente vem reforçando sempre com os ADSs, exatamente porque alguns institutos trabalham com o conceito de família. Por exemplo, a Previdência Social tem um outro conceito de família. Mas para nós do Cadastro Único é todos aqueles que moram na residência, no domicílio. Aí o nosso Filosofia com Dendê hoje falando sobre Cadastro Único, falando sobre Bolsa Família, falando dessas enfrentamento, né, dessas desigualdades tão abruptas no nosso país. A gente não tem, é uma realidade que está aí. Nós temos uma população muito desigual, né? A gente tem uma população que não tem praticamente nada de renda. Sim. Né? E temos uma população, e os que têm renda não estão ali também permeando pela pobreza. O papel hoje da identificação de pobreza, né, que isso nunca se foi discutido e muitas pessoas até tinham vergonha de dizer, não, eu sou pobre, né, porque a pobreza significava uma coisa ruim e tal. Então, mas a pessoa, no momento que acaba passando por uma entrevista dessa, sendo identificado, né, ele tem as devidas atenções do governo federal em todo sentido, né? Tanto na educação, na saúde e até na urbanização. Que é uma das perguntas tão importantes que eu acho que os administradores municipais e aí o prefeito identifica. Através dessas entrevistas quando se faz a entrevista, uma das perguntas é se tem saneamento básico na casa. Diante desses dados, se naquela identificação do ADS identificou que naquele bairro muitos responderam que não tem saneamento básico, essa informação é de suma importância para o administrador municipal, que vai identificar, através dos entrevistados, que precisa se fazer o saneamento básico daquele bairro. Hoje você vê a prefeitura até com dados nas informações,
né? Eles colocam os equipamentos. Um ponto até, eu vou exemplificar, a, a popular de Coutos, né? Que é aquele que dá o alimento, O né? O restaurante. restaurante popular de Coutos, Sim. eu tive algumas informações que esse restaurante, ele é colocado lá com base nas entrevistas colocadas da baixo nível de nutrição que as pessoas respondiam. Diante daquelas perguntas, identificou-se que existia um grande número de pessoas que não se Exatamente. alimentavam, e aí vem o restaurante popular. A gente vê a importância do cadastro único nisso aí, né? Exatamente. É entender o cadastro único para, além da coleta de dados. Ele tem um papel importante no planejamento das políticas públicas, não é? E, sobretudo no município. Por quê? É a partir da base de informações que é prestada pela família que você tem ali informações, um conjunto de indicadores que vai estar orientando o gestor, né, o gestor maior, o prefeito no caso, e os demais, os secretários, para que eles possam pensar as políticas públicas de acordo com aquela família, com aquela realidade em que está no cadastro único. Como você citou a questão dos restaurantes, eles foram instalados exatamente em regiões em que foi identificado com maior fluxo, maior volume de pessoas com aquela situação de necessidade de carência alimentar. Então, foram equipamentos pensados dentro das informações que foram cruzadas com o cadastro único. Por exemplo, o censo de população de rua foi outro também diagnóstico que até então a luta era como identificar, quantificar quantas pessoas, né, faziam parte desse segmento. Foi a partir da base do cadastro único também que se criou, que se sofisticou o diagnóstico da população em situação de rua, em que a família que está nessa condição, que se identifica como pessoa em situação de rua, ela já procura a unidade dando essa informação. Eu sou pessoa em situação de rua. Assim como os grupos populacionais tradicionais específicos. Ele chega na unidade já informando, olha, eu sou família de terreiro. Então, ele faz questão de se identificar. Por quê? Porque identifica que a partir dessa base de dados é que são planejadas e pensadas políticas públicas no nível nacional, estadual e municipal. Vamos lá. E aí, Zé? É muito importante isso, porque dá uma visão bem mais ampla, né? Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo aí, que temos a necessidade de saber todo o processo populacional, né? Exatamente. E a cidade do Salvador, ela cresce assim de uma forma cavalar, né? Então não serve somente para identificar a pobreza, mas para identificar todos os parâmetros da sociedade como um todo, né? Exatamente. Uma coisa importante, falando do cadastro único e do benefício que tem a tarifa social da Coelba, da energia, né? Sim. Eu falei o nome da concessionária. Mas tem um outro ponto importante, que é a isenção em inscrição de concurso público, Sim. né? Muitas vezes você que tem o cadastro único e tem um número de inscrição social que chama NIS, você tem esse benefício dessa isenção, não é? Exatamente. E hoje o mecanismo é mais fácil para você acessar essa tarifa do ponto de vista que quando a família ela procura o atendimento em que ela nos passa a informação da conta contrato, automaticamente o sistema já faz esse reconhecimento e faz o cruzamento caso ela venha a ser beneficiária ou não. Digo isso porque no passado a gente fazia a coleta da informação e direcionava as agências, né, da prestadora de serviço para que a partir de lá fosse feito um cadastro. Hoje não. No próprio cadastro único, no próprio atendimento, se essa família tiver a conta contrato, a gente já lança a informação no sistema e ela, claro, atendendo aos critérios, ela pode vir a ser beneficiária com a conta de energia. Além disso, como eu citei anteriormente, hoje
Hoje são mais de 22 programas usuários da base do Cadastro Único. Então, além dessa tarifa social de energia, você tem o ID Jovem, que é o acesso a teatros, a ambientes culturais, que o jovem muitas vezes desconhece também que ele tem esse direito. Então, através dos equipamentos, das unidades, né, referenciadas, dos equipamentos socioassistenciais, é que a gente difunde essa informação para que também a família tenha conhecimento de que Cadastro Único não é só o programa Bolsa Família. É o nosso carro-chefe, sim, mas existem outros programas usuários que utilizam também o Cadastro Único e que, no momento em que ela faz a entrevista, claro, não é automático, mas ela estando no perfil, ela será automaticamente beneficiária. Então vai ter acesso à cultura, vai ter acesso a teatro, a cinema, Exatamente. né? E até a viagem, né? Eu acho Sim. que o estudante que queira viajar e ele tenha esse cadastro único, tenha os dados no cadastro único, ele vai ter o benefício de poder viajar, né? No caso, tenha que fazer um curso e fazer participar de um congresso, né? E acho que isso também é um dos benefícios. Mas temos um outro benefício também do cadastro único, que ele sinaliza a questão da moradia, né? Ele também possibilita, através dessa entrevista, ele entrar na fila daqueles programas habitacionais, né? Exatamente. Né? O Morar Melhor, né? E outros benefícios que dão, através dessa entrevista, o governo federal entende que aquela família tem que ter uma casa e participar de um programa habitacional, que é o Morar Melhor, que está aí. Temos hoje uma aprovação do governo federal, que é o programa Pé de Meia. Não sei Isso. como é que está a relação do programa Pé de Meia com as informações do Cadastro Único. Como é que está funcionando isso nele? Bom, então, o pé de meia, em linhas gerais, a família precisa ser beneficiária do Bolsa Família para que ela tenha acesso ao pé de meia. Para isso, também precisa cumprir a condicionalidade de educação, de saúde e, se não me engano, na última etapa, ele precisa se inscrever no Enem para ter a última parcela, se não me engano, de R$ 200 ou é de R$ 1.000, para que ele possa ter acesso direto. É um programa que a gente também, enquanto município, a gente ainda está se capacitando, né? É um programa novo, recente e acho que não está cumprindo o seu calendário, né, de pagamento, tudo em dias, mas a ideia é essa, é que através da ferramenta você possa promover, né, aquela família no acesso à educação. Né? Garantir que ele vai se matricular, que ele vai permanecer na escola e que ao final vai se inscrever no Enem para que a partir daí ele possa ter acesso à universidade. Então aí isso se chama realmente combater a pobreza. Porque no momento que você capacita a sua família, aquele jovem vai ter o seu número de inscrição social através do entrevistador do ADS. A partir daí ele vai ter as condicionalidades a qual o próprio programa determina, que eles têm que estar frequentando a sala de aula, né? Não pode estar faltando, porque se faltar, ele é convidado a vir explicar por que não está frequentando a sala de aula. E ainda vai ter agora o novo programa Pé de Meia. Então, quando a gente faz esse tipo de trabalho, como o Cadastro Único é alimentado com esses dados, a gente faz um desenho de combater essas desigualdades através daquele que não tinha acesso à educação, não tinha acesso ao teatro, não tinha acesso à cultura e não tinha acesso às universidades. A partir daí, a gente vai realmente tirando um pouco, diminuindo um pouco esses 47% de pobreza extrema a qual o nosso país tem, né, Neila? Exato. E aproveitando o gancho, Albre, para informar que é muito importante que a família, aí a corresponsabilidade da família, que é em manter o cadastro atualizado. Todos esses programas que a gente está citando aqui, eles exigem atualização cadastral. Né? Ou seja, a família tem até 2 anos para manter suas informações atualizadas. Do contrário, o cadastro pode vir a ser excluído, ele pode vir a passar por uma auditoria. Então, a gente reforça sempre no atendimento. Saiu do atendimento do Cadastro Único, a família já recebe no canhoto a informação de quando ela deve retornar. Com a ressalva que qualquer mudança
mudou de endereço, aumentou a família, volta para o cadastro único para que essa informação seja atualizada. Por quê? Para nós, o interesse é ter a fotografia real daquela família. Ela não precisa esperar 2 anos para atualizar. Se houve qualquer mudança, um exemplo simples, o telefone de contato, se mudou, procura o cadastro único para informar a atualização da informação, porque a partir daí, a partir dessa base de dados, que a gente consegue acessar a família. Do contrário, ela acaba perdendo oportunidades, porque a gente não consegue falar no telefone, vai no endereço, não localiza a família, ela mudou de endereço ou mudou de cidade. Então, é sempre muito importante manter as informações atualizadas. E aí, Zé? É isso aí, é muita informação. São coisas altamente interessantíssimas. E aí, estamos chegando quase ao final do nosso bate-papo, né? Hoje, em Salvador, nós temos quantos o nosso desenho de cadastrados em Salvador hoje, fazendo parte da nossa base Cadastro Único? De famílias, nós temos mais de 530 famílias em Salvador e de pessoas, mais de 1 milhão de pessoas já na base nossa do Cadastro Único. Mais de 1 milhão de pessoas. Uma cidade de 3 milhões. Olha como é que está a coisa. Exato. Então, é tão importante essa alimentação desses dados. Facilita também para o administrador municipal essas informações. Que você que tem o Cadastro Único sabe a importância que é você atualizar o seu Cadastro Único, porque o governo está querendo atender a você nas suas necessidades. Mas para o governo municipal atender, ele precisa que você também dê essas informações através aqui do Cadastro Único. Hoje, fazer o Cadastro Único em Salvador, como é que está funcionando? Temos uma central, né? E temos também as prefeituras, bairros e temos os CRAs, né? Isso, no total hoje são 41 unidades de atendimento que prestam o serviço do Cadastro Único. Nós temos a central de atendimento, que essa é a conhecida já pelos beneficiários, funciona na rua Miguel Calmon, número 28, Comércio. Mas temos todas as prefeituras, bairros, são 10 no total. CRAs, nós temos 25 CRAs já que estão com prepostos também prestando esse serviço. CREAS, todos os 7 CREAS. Centro Pop, nós estamos ampliando para os Centro Pops e os restaurantes populares também. De modo que a família, no caso da central, atualmente a gente atende por demanda espontânea, mas qualquer outra dessas unidades que eu citei aqui, o agendamento é através do Mas aí a gente vou colocar, a gente coloca essa informação, mas é muito simples. Se você for aí na internet, lá nas redes, e colocar Cadastro Único Salvador, você vai ter lá a informação que a prefeitura tem lá. Vai lá, secretária. Salvador Digital. Salvador Digital. salvadordigital.salvador.ba.gov.br. Quase que não sai. Mas cabe uma coisa importante, e assim que tem identificado muito, e eu vejo muito que o ADS tem encontrado. Tivemos uma reportagem de uma situação que aconteceu agora recentemente, acho que tem 1 mês ou 2, foi através de um ADS que adentrou em uma casa onde a família solicitou o benefício para uma senhora, né? E quando foi encontrar essa senhora, ela não tinha o documento de identificação, certidão de nascimento. O ADS foi lá e também orientou para retirar esse documento. Com essas entrevistas do agente, ele identificou que essa senhora ela estava em situação análoga à escravidão. Essa senhora tinha 40 anos que trabalhava para essa família, né? Trabalhava para a mãe dessa família. A mãe dessa família faleceu, né? E os filhos dela continuou a mesma relação de escravidão com essa senhora. Foram 40 anos onde ela trabalhou para essa família e nunca foi reconhecida como trabalhadora. Então, era uma relação de trabalho escravo, onde foi identificado através de uma simples entrevista, ou se não, importante entrevista do ADS,
que foi identificada essa situação sim. análoga à escravidão. Existem muitas situações dessas, né, Neila? Sim, é muito importante dizer que o entrevistador, ele, quando ele adentra a área do cadastro único, em princípio ele passa por uma capacitação, né? Um curso que é específico para atuar na área, né? Então ele compreende aí os formulários que são utilizados e o cadastro único ele já tem uma informação referente ao trabalho análogo de escravo. Ou seja, ele já tinha passado pela capacitação, ele já tinha passado pelo treinamento e aguçou a sensibilidade dele na marcação. Ou seja, ele já tinha essa informação preliminar na capacitação. Ele sabia que existia um cadastramento diferenciado para públicos como esse, por exemplo. Então, com essa informação e no atendimento e na verificação em loco, né, e das informações que foram prestadas pela família, ele teve a possibilidade também de marcar no suplementar 1 a informação de que a família estava relacionada a trabalho análogo ao escravo. E a partir daí, claro, aí são um conjunto de atores, você precisa envolver o Ministério Público do Trabalho, enfim, atores para que possa fazer uma intervenção naquela situação. Aí a importância do ADS, a importância do agente. Quando eles aparecerem no seu bairro, dê atenção a eles, porque eles estão ali para somar com vocês, né, colaborar com as necessidades que você está ali. Através da sua entrevista, através da abordagem, através das informações que você vai dar ao agente, é que ele vai encontrar as respostas necessárias para as suas necessidades, não é não, Neila? Exato. E aí, professor Zé Augusto? Estamos chegando aqui, aproximando-nos da finalização com muitas informações e conduz aí, Álvaro, que hoje a área é sua. Eu queria aqui só mostrar aqui para o ouvinte, o caderno é esse aqui. Quando chegar lá, é esse aqui que nós estamos falando, Cadastro Único. Hoje com a bela entrevista aqui de Neila Menezes, assistente social, que tem muita experiência, professora nesse assunto, né? E está aí, que deu aqui uma pitadinha da importância do Cadastro Único. Com as considerações, Neila. Bem, eu quero agradecer mais uma vez o convite, ao professor José Augusto, pela oportunidade de estar falando, né, num veículo desse de comunicação e sabendo da dimensão, né, desse conteúdo aqui para as famílias que estão nos ouvindo, né, e que é muito importante a gente fazer com que essa voz ela possa ecoar, né, junto às comunidades, junto às famílias que necessitam, né, e que utilizam os programas sociais do governo federal, estadual, municipal e também identificando o cadastro único como a porta de entrada a esses programas. Infelizmente, a família que hoje não procura o cadastro único, ela está fora do contexto dos programas sociais. Ela vai ter dificuldade em acessar esses programas e esses benefícios. Então, a partir dessa rede, né, que nós temos hoje de mais de 40 postos de atendimento, a ideia é essa, é descentralizar e fazer com que o cadastro único chegue àquelas famílias que necessitam do cadastro. E com a sua participação, você também tem um trabalho lá, né? Não, eu também já fui ADS, né? E também fui aluno da professora Neila, que me deu, colaborou, e eu entendi muito bem. Você ficou ADS quanto tempo? Um bom tempo, né? Mas quem sempre ADS é sempre ADS, porque nós temos um outro olhar depois que você vira um ADS, né? Das políticas, da atenção ao próximo, do olhar ao próximo. Hoje uma frase muito importante para mim que eu utilizo, o invisível é essencial. O nosso trabalho é esse. É verdade. Enquanto ninguém está vendo, a assistente social está enxergando aquilo ali e tem que dar a devida atenção e aplicar o artigo 5º da Constituição. Eu digo até que os ADS são a entrevista da dignidade. É isso mesmo. Muito bem, muito bem. Agora me diga uma coisa, e hoje qual o trabalho que você faz? Como hoje é direcionado? Eu trabalho hoje lá, mas é mais administrativo, mas estou sempre lá, colaborando na Secretaria, né, de Promoção Social, né, junto com o secretário Júnior Margalhães, né, junto com a gerente geral do Cadastro Único, que é Tonha. Itana Tonhais. Tonhais, né, e a prefeitura que tem feito um excelente trabalho
de atenção, principalmente para toda E agora Salvador. vai continuar, né? Porque vai ficar mais 4 anos, né? Com certeza. Porque realmente foi uma vitória, assim, surpreendente no primeiro turno. Temos quantos minutos ainda aí, Júnior? 7 minutos ainda, viu, Não, Albert? mas a gente vai, Neila, quer abordar mais algum assunto? Quer dar um agradecimento? Eu quero agradecer mais uma vez pelo convite, né? É, é um assunto, é um tema que tem se discutido em nível nacional, né? O cadastro único, principalmente no foco da qualificação das informações que são prestadas. Então, no momento do atendimento, a gente faz uma sensibilização à família da importância dela prestar as informações verídicas, não é? Ou seja, porque a partir daí a gente vai ter o retrato fiel da realidade daquela família. Então, a partir desse momento que ela traga todos os documentos que são importantes, então, documento oficial com foto, comprovante de residência e título de eleitor, CPF, todos os documentos que são importantes para a gente incluir na base do cadastro único. E, claro, no momento da entrevista, qualquer dúvida que a família possa ter, qualquer ruído no momento da entrevista, que ela pergunte novamente, que se ela tem dúvida, faça o entrevistador repetir quantas vezes for necessária, mas que a gente de fato extraia aquela informação que traduz a realidade da família. Então, a gente sempre faz essa sensibilização para ela na questão do trabalho. Muitas chegam realmente com aquela opinião de que, porque eu estou trabalhando de carteira assinada, eu estou fora dos benefícios. Não necessariamente. Então, a gente faz também o serviço social. É importante também que dizer que nós temos uma estrutura do serviço social dentro do cadastro único, que é para atender aquelas situações complexas envolvendo criança, adolescente, que também é um público bastante delicado para nós, assim, dentro do cadastro único. Mas o que é muito importante, sempre estar sensibilizando as famílias sobre esses temas. Seja benefício de prestação continuada, por exemplo, o BPC, que muito se também associa ao cadastro unipessoal, mas não necessariamente, não é o fato de ser beneficiário do BPC que você está fora das outras políticas. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, Albre, é um trabalho que é diário, porque a cada família que chega, a gente faz questão de repetir a mesma informação, mas qual é o nosso intuito? É qualificar as informações que são prestadas no cadastro único, porque a partir dela é que a gente consegue fazer o planejamento mais efetivo das nossas políticas públicas. É isso aí, Albre. O negócio é bem muito mais amplo, né? É isso mesmo. Quero agradecer aos nossos ouvintes, né? Com a nossa entrevistada aqui, Neila Menezes, professor José Augusto Torres. Quero agradecer aos colaboradores, né, que é Carlos Costa na reportagem. Eu quero agradecer também ao apoio da FACEI, Faculdade Einstein, a Associação Cultural Malcolm X, a Associação do Coletivo de Entidades Carnavalescas de Matriz Africana. Agradecer à Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza, na pessoa de Neila, que está aqui falando um pouquinho com a gente. E agradecer a você que ouviu a gente aqui agora no nosso Filosofia com Dendê. Agradecer a Júnior que está ali. Júnior. Júnior retornou, é? Retornou, é isso aí. Hoje deixei mais por sua conta, porque essa é sua praia, né? Júnior, operador aí, Você é mais sua praia e você adentra no contexto dessa visão da cidadania. Já vista que você tem quantos anos nessa brincadeira? Quantos anos nessa caminhada aí? De secretaria, 7 anos. É um bom tempo, né? Então você pegou a Semineto, não foi? Com certeza. E agora ainda entrou aí mais 4 anos aí. 4 não, um bom tempo aí. Para fazer mais um bom trabalho aí. Agradecer a todos. Muito obrigado.